Boa noite a todos. Já tem, acho que uns 2 meses, a última vez que estive aqui nessa casa. E já agradeço mais uma vez a direção da casa pelo convite. E agradeço a vocês pela paciência que vou exigir de vocês, até mesmo a caridade. Aqueles que não gostarem dos assuntos relacionados com Jesus, com o Cristo, tenham paciência. Esse modesto orador aqui tem uma dívida muito grande com ele, e sempre que eu falo na doutrina espírita, eu falo ligado sempre com os evangelhos do Cristo, porque nós somos espíritas cristãos. Mas creio que aqui não há um que não goste, né? Essa mensagem que ouvimos, o Espírito da Verdade, é Ele. Então, boa noite a todos mais uma vez, e é uma alegria estar com todos os senhores e senhoras. O Evangelho segundo o Espiritismo, 160º ano de lançamento ou de publicação dessa obra. Esse ano, o mundo espírita comemora 160 anos de publicação desta que é a terceira obra da doutrina espírita. Viram que a mensagem do Evangelho foi curtinha, porque nós vamos falar durante toda a nossa conversa de hoje sobre o Evangelho. Já dando uma curiosidade, na primeira edição, ele não tinha esse nome. Era Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Dados de formações, né, para a gente. E depois, na segunda edição, e até como conhecemos hoje, é que vem com o nome O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse nome foi dado, naturalmente, por inspiração dos espíritos superiores que auxiliavam Kardec, professor Lyonês, Hippolyte Léon Denisard de Rivaio, era esse o seu nome, com o epíteto de Allan Kardec. E o senhor Didier, que era muito amigo do professor Rivail, então, da época, ele só é Kardec depois da obra. Então, o senhor Didier era muito amigo do professor Rivail e também, não por acaso, sugeriu a ele: olha, professor, esse nome, Imitação do Evangelho, soa que meio assim, tira a imitação e põe o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quem não é da doutrina espírita, às vezes critica. Olha, eles dizem que até o Evangelho é do Espiritismo, não é de Jesus. Aí é a questão semântica, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, de acordo com a interpretação, com a exegese, com a hermenêutica, com a visão da doutrina espírita, que nada mais é do que a doutrina do Cristo, a doutrina consoladora. E já quero aqui abrir aspas para Allan Kardec. O Espiritismo é a aplicação da moral evangélica pregada pelo Cristo em toda a sua pureza. Allan Kardec, Revista Espírita, maio de 1861. Como disse, nesse ano, o mundo espírita comemora 160 anos desta obra. Ela é derivada, na verdade, do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da doutrina espírita, publicada em 18 de março, não me falha a memória, de 1857, e ele é dividido em 4 partes. A primeira parte deu origem ao livro A Gênese, a segunda parte ao livro dos Médiuns, a quarta parte deu origem ao livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, e a terceira parte,
que lá no Livro dos Espíritos trata das leis morais. Aí Kardec extraiu daí toda a obra que conhecemos hoje como o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ali ele extraiu as leis morais. Toda a parte, todo o ensinamento moral do Cristo está condensado ali. Essas 4 partes, somada à obra primeira, formam o Pentateuco kardeciano, ou kardeciano também é correto, que nós conhecemos como o Pentateuco. São as 5 primeiras obras, as obras básicas da doutrina espírita. Então, em abril de 1864, o mundo tomava conhecimento dessa obra fantástica que iria orientar o pensamento espírita. E ela vem contribuir em muito para a interpretação, para a compreensão acima ou acerca do ensino moral do Espiritismo, que não é nada mais do que o ensino concordante com o ensino do Cristo. E ele tem plena concordância com a moral do Cristo. Na introdução dessa obra, eu vou sempre estar falando dessa obra, leia-se o Evangelho. E quando eu falar também Evangelho, não é redundância, porque o tema hoje é o Evangelho. Então vamos sempre estar falando dele. Então, nessa obra, Kardec já afirma na introdução muitas passagens dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si sós, são ininteligíveis, algumas até parecendo irracionais, por falta de uma explicação que facilite a compreensão do verdadeiro sentido. Essa explicação nós vamos encontrar no Espiritismo, na doutrina dos Espíritos. Já no capítulo 1, o professor Rivaio, Kardec, esclarece que o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. E aqui já vemos Kardec demonstrar uma intenção clara de observar o Evangelho sob a luz do Espiritismo, sob a luz de uma nova doutrina que nascia naquele meado do século XIX. Também uma clara intenção de compreender os ensinos morais decorrentes dos atos e das falas do próprio Jesus, do Cristo, conforme os princípios espíritas. É um ponto importante esse, ter essa noção, porque retirar dos nossos olhos a lente espírita iria prejudicar o seu entendimento. Porque se a gente for ler os evangelhos canônicos, João, Mateus, Marcos e Lucas, na forma literal, não precisa vir à casa espírita, uma igreja evangélica, um templo católico. Eles falam dos evangelhos também, aliás, muito bem, muitas vezes de forma literal. Mas, com a lente espírita, aí a doutrina vem decodificando, vem tirando o véu, vem transformando aquilo que muitas vezes está escrito de forma enigmática, sob a forma de parábolas, e carece de uma certa exegese, de uma certa explicação mais fácil. É aí que entra a doutrina espírita. Então, tirar essa lente espírita dificulta muito a compreensão dos textos evangélicos. Nas palavras de um jornalista e escritor espírita, Deolindo Amorim, ele diz o seguinte, aspas, a exaltação evangélica sem o conhecimento da doutrina, ele se referia à doutrina espírita, está sujeita a cair no sectarismo ou ainda no pieguismo, o que nada melhora a ninguém. Esse Deolindo Amorim, ele nasce no século passado, no início, no 1908, e desencarna em 1989. A propósito
do objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec se manifesta ainda na introdução da seguinte maneira. Ele diz, aspas, este código moral, chamado Evangelho, constitui para os homens uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida, seja ela da vida pública, seja da vida privada. É o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É o caminho da felicidade tão esperada, uma ponta do véu que se levanta em direção à vida futura, ao porvir. Em outras palavras, as sucessivas encarnações pelas quais teremos que trilhar. O ensinamento moral será o tema exclusivo dessa obra, diz ainda Kardec, na introdução. Todos admiram a moral evangélica. Muitos a divulgam acreditando no que ouviram falar, ou ainda se apoiam em ensinamentos bíblicos que se tornaram provérbios, verdadeiros provérbios populares. Entretanto, poucos, mas muito pouco mesmo, são aqueles que conhecem a moral evangélica. Porque muitas coisas dos textos bíblicos a gente conhece, decora. Por exemplo, o amor cobre multidão de pecados. Quem já ouviu essa frase aqui, levante a mão, por favor. Uns poucos. Mas uns muitos, considerando os braços levantados. Essa frase, ou essa perícope, é do apóstolo Pedro, na sua primeira carta. E muita gente pronuncia, o amor cobre multidão de pecados. Gente, então virou uma espécie de dito popular, provérbio, né? E tantas outras que a gente fala no dia a dia. É ruim? Não. Mas é mais importante saber aquilo que estamos repetindo como provérbio e buscar praticar. Não falar fora do tempo, fora do time, fora do nexo. Um outro dado curioso a respeito dessa obra maravilhosa, que eu digo, no meu entender, que é a obra talvez mais importante da doutrina, depois da obra básica, primeira, o Livro dos Espíritos. Porque ela, gente, traz as máximas do Cristo, as mais importantes que Kardec julgou para nós. Deixou milagres e outras coisas e trouxe a moral do Cristo. Porque, como ele vai dizer no Evangelho, na introdução, quando lerem o Evangelho ou qualquer obra espírita, devem ler do comecinho mesmo, a introdução, o prefácio, porque facilita o entendimento dos capítulos seguintes. Então, é um dado curioso. No século XIX, naquele contexto em que o Consolador Prometido chegava ao nosso planeta, a Terra vivia um período desafiador para o nosso planeta. O existencialismo, as filosofias de Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer, trazendo a ideia de que devemos viver os prazeres da vida. Temos que ser felizes a qualquer custo, ainda que em detrimento da felicidade do outro. O importante é ser feliz, mesmo que passando por cima da felicidade do outro. Esse era o pensamento recorrente. Esse pensamento parece que não mudou muito até os dias de hoje, se a gente observar direitinho. Porque eu quero ser feliz, mas às vezes essa minha pretensa felicidade vai infelicitar o meu amigo, o meu vizinho, mas eu quero ser feliz. Então a gente tem que estar atento a esse detalhe que já vão para 200 anos e que parece que muitas coisas a gente repete. Muitas coisas de há mais de 2000 anos que a gente acha absurdo nos tempos do Cristo, ainda fazemos hoje. Daí a importância dessa obra, que é um extrato das máximas do Cristo, eu diria até
que, se não quiserem quebrar a cabeça com muitos detalhes, eu diria que ali Kardec sintetizou os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho do filho de Alfeu, Levi, que depois veio a chamar-se Mateus, cobrador de impostos da coletoria de Cafarnaum. Foi o grande biógrafo, o grande escritor da vida do Cristo. Então, muitas coisas daquela época que estão nos registros evangélicos, que a gente se assusta, hoje, não só às vezes a gente mesmo faz, como testemunha outros fazerem diariamente. Então é importante estar sempre avivando o pensamento e a moral do Cristo para nos mantermos vigilantes. Olha o que ele disse: vigiai e orai, lá no Getsêmani, porque ele deixou os seus discípulos, os que mais andavam com ele, os irmãos Boanerges, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e Pedro, pescador velho de Cafarnaum, velho Cefas. Olha, fiquem aqui que eu vou orar. Quando olhou, eles estavam dormindo. Pô, mas nem um pouquinho puderam vigiar. Aí por isso que ele diz, vigiai e orai. E a gente ouve muito dizer orai e vigiai, não é? Mas a ordem é vigiai e orai. Porque eu tenho que estar vigilante primeiro, para depois orar. O afastamento da moral cristã e a moral espírita é a moral cristã, importante enfatizar bem isso, tem acontecido de forma gradual, o afastamento da moral do Cristo. Quando nos distanciamos da moral cristã, gente, é como se a gente estivesse navegando no mar revolto e a nossa bússola perdeu o sinal de GPS, deu fora. E as ondas revoltas, o navio está funcionando bem, os motores, propulsores, tudo bem, mas sem o GPS, por óbvio, não chegaremos ao porto de destino. Isso ocorre conosco, fazendo uma comparação análoga, quando a gente se afasta das lições do Mestre Jesus, das leis de Deus. É como se estivéssemos navegando, mas não chegaremos ao destino, porque não temos a bússola que nos orienta. E a bússola que nos orienta, fazendo aqui um comparativo, é Jesus. E deixa para nós a sua carta de navegação, a Boa Nova, que em grego é o que significa Evangelho. A boa notícia, a Boa Nova. O homem tem desdenhado, o homem tem se distanciado de Jesus, não só cronológica, mas espiritualmente. E como consequência, vemos os consultórios de psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, cheios, todos os dias, por irmãos aflitos com problemas de ordem psicológica, psiquiátrica, esquizofrenia e todos os problemas de ordem mental. E também nas casas espíritas, está aqui nossa amiga Rosângela, que sabe bem, as salas de atendimento fraterno, com filas, pessoas pedindo para me encaixar no atendimento hoje, que estou aflito, meu filho tentou suicídio, a minha nora vê vozes, o meu filho fala sozinho, e etc, e etc. As casas espíritas estão cheias, na sala de atendimento fraterno, de pessoas também, irmãos infelizes, atormentados, não só física, mas emocional e espiritualmente. E eu penso que nas casas, nas igrejas, nos templos católicos, evangélicos e outros templos, também tem atendimento similar ao nosso, cada um com seu nome. Mas falando para nós espíritas, penso que nas casas espíritas, no atendimento fraterno, deve ser recomendado, e eu acho que se recomendam de forma geral, mas eu digo, aquelas que não recomendam, devem recomendar como parte da terapia
a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e orientar, inclusive, a prática do culto sagrado do Evangelho do lar. Mas quando digo a leitura do Evangelho, não é uma leitura simplesmente porque a letra mata e o Espírito vivifica, já dizia o apóstolo das gentilidades, Paulo de Tarso. É ler o Evangelho com o caráter de estudo. Ler, reler, e se puder, procure se integrar num grupo de estudos que todas as casas espíritas oferecem. A nossa lá tem, aqui tem também. Mas nós temos grupo de estudo do Evangelho, por acaso é com esse que está falando aqui. Tem do Livro dos Espíritos, o ESD, enfim. Grupo de estudo não falta. Às vezes falta a nossa disposição. Não queremos sair do comodismo. Então, parte da terapia é importante para os nossos conflitos de ordem emocional e espiritual, Evangelho. Evangelho no lar e a leitura estudiosa do Evangelho segundo o Espiritismo, e mais do que isso, concomitantemente com a leitura e o estudo, a vivência, praticar, viver, exemplificar, porque dizem que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. A propósito da importância dessa obra, Kardec recebeu recomendação espiritual para elaborar essa obra, diferente das outras, da doutrina, da codificação, ele deveria se recolher em um local onde ele pudesse ficar mais isolado, concentrado, porque tamanha era a importância dessa obra. E sabe o que acontece? Kardec sai de Paris, onde morava, e se recolhe numa casa de campo em Saint-André, que fica até hoje na região da Normandia, na França, uma região bonita, verdejante, praias maravilhosas. Depois ele vem para Paris e fica num apartamentozinho modesto em Vila de Ségur, nome bonito, né, francês. Mas ainda lá em Saint-André, na Normandia, Kardec começa a obra. Nesse intervalo, a sua esposa, a senhora Amélie Gabrielle Baudet, não sabia onde ele estava. Não que eles tivessem brigado, gente. Viviam direitinho, tá? Dentro das normas de um casal harmonioso. Mas é que ele recebeu instruções que precisava ir e não dissesse nem a ela onde estava. Tal a importância do recolhimento, uma espécie de retiro que ele precisaria para esta obra. Enquanto ele estava ausente, a senhora Amélie, sua esposa, recebe a visita de uma importante médium, que era amiga do casal, e que procurava o senhor, o professor Rivail, porque não sabia onde ele estava. Procurava ele para tratar de assuntos mediúnicos, naturalmente, da codificação. A senhora Amélie diz, olha, ele não está. E eu não sei onde ele está. Eu desconfio que ele está numa obra importante, mas não afirmo. Mas é como se dissesse, mas já que a senhora está aqui, eu sei dos seus dons mediúnicos, mulher sempre dá um jeitinho, né? Que tal a senhora aí em concentração, desdobramento? Dá para ver onde ele está? E ela diz, pedindo assim, né? E essa médium tinha os dons diversos da mediunidade, inclusive da visão à distância. Ela se concentra e logo diz, vejo ele num local recluso, né? Isolado, mas rodeado por uma multidão de espíritos muito superiores, dentre os quais um deles se destaca pela sua luminosidade, pela sua luminescência. Era o Espírito da Verdade, o Cristo. Aí a senhora Amélie, como toda mulher, né,
que não é curiosa, apenas tem interesse em conhecer as coisas, né? Ela diz, mas não dá para ver, assim, o que ele está fazendo, em que ele está, que obra que ele está. A senhora quer demais. E, novamente concentrada, diz, olha, vejo ele com um livro grande na mão, uma obra muito importante, em que está escrito o Evangelho. Por si só já fala, né? A importância dessa obra. Então, essa curiosidade que muita gente às vezes não sabe, eu também não sabia, mas pesquisando, né? Estudando, a gente vai descobrindo. Bom, na leitura da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, percebemos um propósito ainda maior de Kardec para este livro. Essa obra, como eu disse, não é para ser lida assim, como se lê um texto de consolo, ou mesmo um texto base de procedimentos de culto religioso. Não. Essa obra é para ser lida como quem estuda para o Enem, aqui a meninada, ou como quem estuda algo importante que tem que aprender. Aí a gente pergunta, há consolo no Evangelho segundo o Espiritismo? É inegável que sim. Não podemos desconsiderar as sábias palavras de dor, de sofrimento, que são mencionadas, por exemplo, no capítulo 5. Gravem aí, é um dos capítulos mais longos do Evangelho, capítulo 5, né? Você que é estudiosa. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí Kardec faz menção à narrativa de Mateus, no capítulo 5, verso 4. Quando falar capítulo 5, 6 ou 7 do Evangelho de Mateus, estamos falando do Sermão da Montanha. Causas das aflições, instruções dos espíritos, bem e mal sofrer. Uma linda mensagem do espírito Lacordaire. O mal e o remédio, Santo Agostinho, o bispo de Hipona. A felicidade não é deste mundo, Cardeal Marlot. Se fosse um homem de bem, teria morrido, Fenelon. A propósito, viu, Rosângela? Esse nome muitos colegas dizem errado, porque tem um acento no fé. E no francês, o acento não indica a tonicidade da sílaba. É outra história. Então está no fé, mas a gente fala Fenelon. Só para cultura, né? Como Leon Denis, todo mundo, muita gente fala, é Leon Denis, o S é mudo. Leon Denis, tem um S no final, mas a gente não diz Denis no plural. Bom, então esses assuntos que eu estou falando aqui estão ali inseridos no capítulo 5, é um capítulo longo, mas, gente, é uma pérola, como todo o Evangelho. No capítulo 6, por exemplo, tem lá o título, O Cristo Consolador. Por si só já basta, né? Olha, o jugo leve, fazendo referência também a Mateus no capítulo 11, versículo 28. Aí já não é o Sermão do Monte. O Consolador prometido, o Espírito da Verdade. Todo esse capítulo 6 é o Espírito da Verdade trazendo mensagem para nós. Todo ele. Podem ler depois. A chegada do Espírito da Verdade. E é interessante essa mensagem no capítulo 6. Ele começa assim. Vou dar reticência, por só um trecho que é longa. Venho como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutem-me. O Espiritismo, como a minha palavra fez antigamente, veio lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, que é o Deus bom,
o Deus justo, que faz germinar as plantas e levanta as ondas, o Espírito da verdade. Este capítulo 6, como disse, está recheado de mensagens do Espírito da verdade. O Evangelho segundo o Espiritismo, juntamente com o Livro dos Espíritos e as outras obras fundamentais publicadas por Allan Kardec, que estão muitas, a Revista Espírita, Viagem Espírita, em 1861, obras póstumas, são, me parece que 21 obras de Kardec. Então, junto com essas obras, Kardec propõe o consolo através da possibilidade de compreensão da realidade espiritual. Não através daquele mantra muito ouvido, é preciso sofrer para evoluir. Parece que espírito tem esse negócio, né? Não temos que sofrer, é do karma. Para evoluir é necessário o sofrimento, e não é. No planeta em que nós vivemos, que na categoria está como provas e expiação, logo, todos aqui teremos dores. O Cristo não disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a dor, visto que estamos num planeta de provas e expiação, e que todos nós, imperfeitos que somos, passaremos pela dor, ora aqui, ora ali, ora acolá. Mas a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Mas como? Se eu estou sentindo dor, não sofro. É que a dor, ela é necessária porque é resultante ou de algo passado ou de algo presente. É consequência de alguma coisa que eu fiz que não deveria ter feito, de alguma burla aos ditames das leis divinas. Consequência, a dor. Mas o sofrimento, esse é opcional. Se eu entender os motivos que me levaram a passar por aquela dor, resignadamente, compreendendo, eu vejo que eu dei causa àquela dor. Logo, não tem razão para sofrer. A dor eu vou suportar. E em prece, em rogativa, pedir até forças para vencer as provas. E muitas vezes as provações. Mas então, enquanto a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Para entender bem que a função consoladora da doutrina espírita deriva de sua amplitude, aí não podemos esquecer, meus irmãos, os capítulos tão pedagógicos e didáticos quanto aqueles mencionados, como, por exemplo, o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Fora da caridade não há salvação, no capítulo 15, e tem uma mensagem linda do apóstolo Paulo, né? Paulo de Tarso. Sede perfeitos, capítulo 17. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Capítulo 25. Estes capítulos, exemplificadamente lembrados, propõem uma outra visão do mundo, uma outra visão da vida, do outro e de nós próprios. Desde o capítulo 1, ou capítulo 1, até o 28, que o Evangelho é composto por 28 capítulos, Kardec nos apresenta a comprovação de tudo aquilo que ele estabeleceu lá na introdução da obra. Por isso que é importante ler a introdução com bastante atenção, e aí vai entendendo todo o transcorrer da obra. Capítulo 28 é uma coletânea de preces linda, e o 27 é a importância e a eficácia da prece, não é? Bom, o ensino moral do Cristo, se observado, se estudado com atenção, com esmero, e se compreendido à luz da doutrina espírita, nos mostra as regras de conduta, tanto para a vida pública,
como para a vida privada, no nosso lar, inclusive. A moral da doutrina espírita, relembrada lá na parte terceira, como disse, me referindo ao Livro dos Espíritos, que é em 4 partes, né? Na parte terceira, a moral do Cristo está ali relembrada. Coincide com a moral do Cristo. A moral da doutrina espírita coincide com a moral do Cristo. Por isso que foi possível escrever esse livro, essa obra, concentrando ambas, a moral do Cristo com a moral da doutrina dos Espíritos. Assim como disse, não vim destruir a lei, o Cristo. Não vim destruir a lei, porém vim cumpri-la. Também o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução, dar-lhe cumprimento. A doutrina nada ensina de contrário ao que ensinou o Cristo, a doutrina espírita. Ao contrário, ela desenvolve, ela complementa, ela explica em termos claros para toda a gente, para todas as pessoas, aquilo que foi dito apenas sobre a forma alegórica, sobre a forma de enigma. O objetivo primordial do Espiritismo, ou da doutrina espírita, não é o que muita gente às vezes confunde. Não é a intercomunicação entre os dois planos, físico e espiritual, entre os médiuns e os espíritos desencarnados. Não é a reencarnação. E são leis imutáveis. Não é também apenas assistir a palestra e tomar o passe, porque se não estiver concentrado aqui em espírito de prece, de ato de contrição mesmo, de fé, e nada adianta entrar naquela porta e tomar a aguinha do passe. É o composto químico H2O, que depois vai embora pelo ralo. Então, o objetivo primordial da doutrina espírita é o adiantamento moral dos homens. Quando eu digo dos homens, gente, antes que alguém proteste, das mulheres também. Dos homens como genérico, a espécie, né? Então, e tem o adiantamento moral, que é o objetivo da doutrina espírita, tem em o Evangelho segundo o Espiritismo a mais importante das ferramentas fundamentais para nos orientar em nossas sucessivas passagens pelo mundo corpóreo, pelo mundo físico. Em outras palavras, nas nossas muitas e muitas e muitas reencarnações. Nós temos no Evangelho o manual, o roteiro, a bússola, o norte, para crescermos, para nos transformarmos, deixando o homem velho para trás, fazendo nascer o homem novo, como dizia Paulo de Tarso. Conforme falei antes, esta obra nos informa sobre as consequências morais que extraímos da revelação espírita e, de acordo com Kardec, nela, no Evangelho, vamos encontrar um roteiro infalível para a felicidade vindoura, futura. Se bem lembrarmos a resposta que foi dada ao professor Rivail Allan Kardec, na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, vamos entender que somente nós seremos infelizes quando nos afastarmos das leis de Deus, quando burlamos as suas normas, quando não fazemos o bem, embora não fazendo o mal. Onde eu nunca fiz mal a ninguém. E o bem, já fez? Estou burlando normas divinas. Porque não basta ser bom, tem que parecer. E se eu nunca fiz o mal, mas também o bem nunca fiz,
Na contabilidade espiritual, não fecha a conta. Estou no vermelho. Vamos à pergunta 614 do Livro dos Espíritos. O professor Kardec assim pergunta: que se deve entender por lei natural? Resposta: os espíritos superiores disseram: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Veja que sabedoria, né? E tem mais. Está à nossa disposição, gente, a aplicação prática da moral do Cristo e a explicação das causas e consequências dessa regra de comportamento. Está à nossa disposição. Está aqui o Evangelho e as outras obras complementares. Logo, não podemos adotar o Evangelho como base apenas de um religiosismo piegas, mas compete vivenciá-lo, praticá-lo, e aí absorver todo o aspecto que a moral espírita possui. Gente, tá fácil para entender, né? Eu estou sendo complicado. Acho que não, né? E tá todo mundo calor. Não, né? Tá dando para ir. Quando não der, proteste. As consequências morais resultantes do conhecimento das leis de Deus, do mundo espiritual, da vida futura, da imortalidade da alma, a constante intercomunicação entre encarnados e desencarnados, merecem nossa atenção diuturnamente, diariamente. São os bons frutos divinos que devem amadurecer em nosso interior. A fim de quê? A fim de melhorarmos o nosso comportamento em casa, começando em casa, no trabalho, na rua, nos transeuntes que nos encontram, no centro espírita, por que não dizer na política, no mundo de uma forma geral. Olha, não seremos perfeitos do dia para a noite. Ninguém vai se iludir disso. Encarnações e encarnações e encarnações serão necessárias para esse epíteto, para esse fim, para esse mistério. Então, não seremos perfeitos de hoje para amanhã, de uma hora para outra. Só nos tornaremos melhores, menos impuros, menos imperfeitos, à medida em que os nossos esforços apontarem na direção da mensagem transcendente da doutrina espírita. E aí, potencializando em nós aquelas virtudes já existentes em cada um de nós, que todos as temos, um monte de defeitos, mas temos também as virtudes. E, aspas, domando as más inclinações ou as más tendências, depende da tradução, que todos nós temos. A respeito disso, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, vamos ver o que é que diz. Capítulo 17, item 4, Os Bons Espíritas, é o título. Bem compreendido, sobretudo bem vivenciado, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro espírita. Estou lendo aqui ipsis literis. Como o cristão verdadeiro, pois tanto um quanto o outro são a mesma coisa. O espírita e o cristão são um só. Falamos da mesma pessoa. O Espiritismo não institui nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, facultando uma fé inabalável, esclarecida, para aqueles que duvidam ou vacilam. E continua. O espírita é como um músico que se comove com os acordes, ao passo que outros apenas ouvem o som. E eu acho tão sábia essa analogia que Kardec faz.
Porque um músico, eu até arranho um violãozinho, arranho mesmo, não é foto de modelo, arranho mal. Mas quem toca um instrumento, ou quem é músico, quando ouve uma música, quem não toca, quem não é músico, ouve a música e se encanta com a melodia, com a letra, com o arranjo, com o frenesi do ritmo, né, até dança. Mas quando é músico, ele se encanta com tudo isso, mas ele foca, ele põe o ouvido, os tímpanos, conectados direto com os acordes, com o arranjo, com a interpretação do músico ou do intérprete, se for a música cantada. Então, o Kardec faz essa analogia. Espírito é como músico que se comove com os acordes, ao passo que os outros, quer dizer, os que não são músicos, apenas ouvem o som. E diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más tendências. Enquanto o homem comum se contenta com seu horizonte limitado, o espírita compreende alguma coisa de melhor e procura libertar-se para atingi-la. E sempre o consegue se tem uma vontade firme e determinada. Gente, relógio chegando. Potencializar as virtudes em nós existentes, como diz, todos as temos, muitos defeitos, mas temos as nossas virtudes. Então, potencializar essas virtudes que nós as temos, domar as más inclinações ou as más tendências, consiste em trabalho moroso, lento, mas que deve ser constante, um trabalho perene, porque esse é o objetivo para que a gente chegue à perfeição. Jesus não disse? Sede perfeitos. Então, seremos, mas depende do nosso esforço. E amar, o verbo amar, é necessário. E sem dúvida, não obstante, a não compreensão das ideias espíritas e do ensino moral do Cristo pode nos fazer amar de modo equivocado e até de maneira imposta, a querer amar como Cristo amou. Porque a lei, a Torá, que está lá no Antigo Testamento, que Jesus corroborou, amar a Deus sobre todas as coisas, está lá no livro Êxodo, e amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus vem e diz, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis, olha, como eu vos amo, e assim sereis reconhecidos como os meus discípulos. Gente, mas eu não estou amando? Toda mulher aqui ama seu marido, todo homem ama sua mulher, seu filho, sua mãe, seu amigo. Mas o nosso amor ainda é um amor chamado philos. Amar como Jesus amou, como ele disse, eis o novo mandamento, que vos amem, ou que vos ameis uns aos outros como eu vos amo, é o amor ágape. Que amor ágape é esse, Rosângela? É aquele amor que Jesus exemplificou. Ah, mas eu amo tanto aquela pessoa e ela nem liga para mim. O problema é dela. O seu é amar. Amo muito meu filho e ele é ingrato. Mas seu filho, sendo ingrato, torna você uma pessoa ingrata ou má? Torna ele, que não está cumprindo com o dever de amor filial para com os pais, para com a mãe. Eu amo tanto aquela pessoa, faço isso, faço aquilo, nem retribui, nem obrigado a dar. Você está querendo a paga. Se a pessoa que recebe um benefício e tem o dever de gratidão não pratica, não torna quem fez o benefício ruim. Torna ele uma pessoa fora da curva. Então é aí que Jesus dá o exemplo desse amor incondicional. Eu amo, ponto. O amor
é um sentimento que é bastante em si mesmo. Agora, cada um a seu tempo, passo a passo, como diz no inglês, não é? Vocês todos aí sabem, step by step, passo a passo, de acordo o passo com o tamanho das pernas. Não adianta querer ir além. Então, e como dizia Jesus, a cada um segundo suas obras. Segundo o registro de Levi, depois chamado Mateus, lá no capítulo 16, verso 27. Quando ele disse que viria e daria a cada um de nós segundo as nossas obras. Daí porque aquele conceito da salvação pela graça, temos que analisar muito. Porque o apóstolo Tiago, em sua carta, também diz: mostra-me tua fé sem obras, e pelas minhas obras eu te mostro a minha fé. Gente, sei que o tempo já esgotou e já vou chegando para a conclusão. Valho-me da célebre frase do irmão Giovanni di Pietro di Bernardone. Falo do irmão Francisco de Assis, o santo dos bichos e dos pobres. Aspas. O Evangelho de Jesus deve ser vivenciado, quando possível, até pregado. Então, gente, quero agradecer a atenção de vocês, a paciência, agradecer a casa pelo convite e desejar a todos que essa obra, que como disse no começo em grego, chama-se Evangelho, que é a boa notícia, que ela possa contagiar, que ela possa internalizar no âmago, no recôndito de suas almas. E que vocês dela tirem proveito, vivenciando, praticando e parafraseando o nosso irmão Francisco de Assis. Praticando e praticando. Que a luz do Evangelho seja com todos. Muita paz e muito obrigado.